Aposto que deve estar a começar dentro de uns segundos. Já me fartei de esperar. Pronto, na verdade são 4 pessoas que não são 4 pessoas. Mas pronto. Ah, que giro, deixei de te ouvir mesmo na boa hora. Dudu? Dudu? Nice. Já está. Espetáculo. Eu estou a ouvir. Está só ok. lento. Estava só um bocadinho lento, mas estou a ouvir, amigo. Maravilha, maravilha. Aliás, Eu pensei, olha, nós tínhamos pensado uma entrada, não é? Calma lá. Que era fingimos que estamos a ler e que somos realmente intelectuais. isso é uma ótima ideia. Deixa-me cá ver. Tira aí da tua. Oh, olá! Não vos encontrei. Estava só a apreciar um livro. Herbert Welder. Não sei se já ouviram Ainda por cima, falar. Lê poemas e tal, gajo bem intelectual. Claro. Então acabamos de fazer um episódio sobre isso, não foi? Olha, por acaso descobri que hoje é o dia, para além de ser o Dia Mundial do Pai, o Dia do Pai, pelo menos cá em Portugal, também é o Dia Mundial da Poesia. Que é engraçado. Sério, todo dia é dia de qualquer coisa. É impossível manter a par. Isso é completamente impossível. E também foi o dia em que saiu o Falcão contra o... o Falcão e o Winter Soldier no Disney Plus. Não sei se... Nós já falamos várias vezes sobre super-heróis e tu és sempre um bocado contra, mas... Certo. Sim, o giro é o que eu noto, é a relação entre esses 3 factos que tu apresentaste. Dia do Pai, Dia Internacional da Poesia e o Falcão, ou lá, coisa que eu não sei o que é. Portanto, é um espetáculo isso. Nós temos que sempre criar ligações onde elas não existem. É isso que nos manda o materialismo dialético, diria. Bem, mas hoje estamos então aqui para fazer um bocadinho de investigação sobre relativismo e pós-modernismo. Eu aqui então, Fabão, deixava-te a pergunta. O que é para ti o relativismo? Bom, o que é o relativismo? É sempre complicado tu fazer perguntas complexas e esperares uma resposta simples, né? A resposta curta é: Deus morreu, nós o matamos e agora o que é que nós fazemos? Bom, eu não sei muito bem. A gente pode até discutir o que é que ele significa hoje, mas há hoje tanta gente a falar sobre isso que é difícil perder-se um bocadinho. Mas eu suspeito e digo isso de forma... Olha, Fábio, então pensar... o teu som pelos vistos está demasiado baixo, amigo. O meu som está baixo. Pelos vistos. Como é que eu faço isso? Ok, está Tá melhor. melhor? Eu estou a ouvir mais alto, mas a pergunta fica então para a Inês Sousa, que nos avisou. Inês. Olá, Inês. Olá, caríssima. Como estás? O som já está bonzinho? Nós fingimos que estão na caverna, diz a Inês. Ok, muito bem. O que é que eu ia dizer quanto a isso? Eu acho que para primeiro tu começaste logo por falar que Deus morreu, e isso parece ter sido a fonte do relativismo. Eu acho que aí estás logo a entrar numa temática do relativismo moral. Ou seja, não existem realmente valores sociais ou normativos de dever ser. E se calhar o relativismo que a mim me preocupa mais atualmente é se calhar um relativismo cultural. Não sei. Como distinguir os dois é um bocadinho complicado. Mas acho que isto também vinha um bocadinho na temática do último episódio com o Martim, em que ele realmente falou sobre a caixa educativa, não sermos moldados. E
eu acho que culturalmente, com o pós-modernismo e com a gigante liberdade que nós temos para fazer artes e na qual tanto tu como eu existimos, como é que se cria algo? Como é que se cria a arte? Eu acho que esse é um grande problema. Como tu sabes, eu sou músico, por isso. Diz. Mas porquê? Ok, para tentar perceber, porque de facto é engraçado isso, né? Porque o relativismo também dá para muita coisa. Porque para mim, ou seja, qual é que é para ti o problema ou a desconjunção entre o relativismo e a criação? Porque, aliás, eu vejo que o relativismo é pelo contrário. Eu vejo o relativismo como algo bastante motivador para a parte criativa. Ok, realmente ele é libertador. Aliás, foi exatamente isso que nós estivemos a falar com a Sofia. Espera, mas se calhar vamos contextualizar. Mas se calhar vamos contextualizar do que é que estamos a falar. E é por isso que eu trago, porque eu vou apresentar o meu ponto de vista. Para mim, o Nietzsche, ele anunciou o relativismo, ou pelo menos a era do relativismo, quando ele disse que Deus morreu. Porque a ideia, ele apresenta essa ideia na Gaia Ciência, é um aforismo que se chama O Louco. Acho que vale a pena eu ler uma passagem ou continuamos só em conversa corrida? Se quiseres, apresenta, nós também temos tempo. Ok, eu tenho aqui aberto. Acaso você ouviu falar daquele louco que acendeu uma lanterna nas claras horas da manhã e correu à praça do mercado gritando incessantemente: "Eu procuro Deus! Eu procuro Deus!" Como muitos dos que não acreditam em Deus estavam lá, naquele momento, pessoas que não acreditavam nele, e provocou muito riso. "Por que ele se perdeu?" disse um. "Terá sido esquecido pelo caminho como uma criança?" disse o outro. "Quem sabe está se escondendo? Será que tem medo de nós? Talvez tenha ido viajar ou emigrado." Assim eles gritavam e riam. "O louco! Eu lhes direi, nós o matamos, vocês e eu. Todos nós somos seus assassinos. Mas como fizemos? Como fomos capazes de beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos quando descorrentamos esta terra do seu sol? Para onde ela estará se movendo? Para longe de todos os sóis? Não estaremos afundando continuamente, para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Terá restado algum acima ou abaixo? Não estaremos vagando como que por um infinito nada? Não sentimos o sopro do espaço vazio? Já não está mais frio? Não estará a noite, a mais noite de todas, vindo com toda a força? Não deveríamos acender as lanternas pelo amanhã? Acaso não ouvimos nada do barulho dos coveiros que estão enterrando Deus? Acaso não sentimos o fedor da decomposição de Deus? Deus também apodrece. Deus está morto, Deus permanece morto e nós o matamos. Como nós, os maiores assassinos de entre os assassinos, nos confortaremos. O que será mais sagrado e mais poderoso do que tudo aquilo que o mundo jamais possuiu, sangrou até a morte sobre as suas novas facas? Quem limpará esse sangue? Que água será capaz de nos lavar? Que festivais de reconciliação? Que jogos sagrados teremos de inventar? Não será a grandeza deste feito grande demais para nós? Acaso não devemos nós mesmos nos tornar deuses, simplesmente para parecer dignos disto? Jamais houve um feito maior, e todo aquele que nascer depois de nós será em razão deste feito. Parte de uma história maior do que toda a história até então. E essa parte é muito gira, eu sei que já me alongo, mas essa parte é importante. E depois ele diz assim: aqui o louco se calou e olhou novamente para os seus ouvintes. E também eles estavam em silêncio, olhando com estranheza. Finalmente, ele arremessou no chão a sua lanterna, que se quebrou e apagou. E disse: eu vim demasiado cedo, disse ele. Meu tempo ainda não chegou. Este tremendo acontecimento ainda está em curso, errante, ainda não chegou aos ouvidos do homem. O raio e o trovão requerem tempo. A luz das estrelas requer tempo. Feitos requerem tempo, mesmo depois de realizados, antes que sejam vistos e ouvidos. Este feito ainda está
mais distante deles que a mais distante das estrelas. E ainda assim, eles mesmos o realizaram. Epá, eu vejo pessoalmente este aforismo como a anunciação do relativismo. E essa ideia dele, e a própria ideia dele de que foi, como ele diz no final, que foi bastante antes do seu próprio tempo e que as pessoas não viram bem o que estava a acontecer. Bom, e o que é isso que Nietzsche viu afinal? Para mim foi a ciência. Ele escreveu isso nesse livro que chama Sagaia Ciência. E ele diz a morte de Deus como algo que, repara, isso é uma contradição em si mesmo, né? Porque se ele existe, ele não morre. Mas o que ele está a dizer é, os fundamentos que seguravam Deus morreram. O papel de Deus na sociedade morreu. O que ele diz é, as pessoas ainda não se aperceberam disso no ponto em que ele escreveu, mas que ia chegar a um ponto em que eles se apercebiam. E aí ele pergunta, e então, para onde é que nós vamos agora? Porque esse Deus era o garante da verdade. Essa é a ideia, Dudu. Esse Deus, e não é só a moral, não, é a verdade. É aquilo, ele começa a dizer, para onde é que nós vamos agora? Para cima, para baixo, para todas as direções? O sentimento de perdido, de não haver onde pisar, começa daí. Dessa ideia de a morte do papel de Deus. E nós o matamos. Quem o matou para Nietzsche? Foi Galileu, foi Newton, foram essas pessoas que de repente colocaram o papel da ciência e explicaram fenômenos da realidade que antes se atribuíam a Deus. É óbvio, e aí ele goza com eles também, porque ele diz, mas se vocês pensam que vocês vão ocupar esse papel, estão muito enganados. Basicamente ele vai dizer, se vocês, ele chega a perguntar, mas vamos ocupar nós esse papel? E ele está a dizer, vai dar merda, amigos. Vai dar merda. E eu acho que é exatamente isso, repara. Esse é o anúncio de uma era de pós-verdade, a era do pós-moderno, dessa era diluída em que nós vivemos. Eu não vou dizer que a morte de Deus ou a não crença de Deus não esteja relacionada com o relativismo, mas acho que ainda assim eu adoro Nietzsche, mas acho que dar-lhe realmente a força, se calhar foi ele que meteu o último prego na cova de Deus, no caixão de Deus. Mas na verdade eu acho que todas, já muitas filosofias antes dele, especialmente pessoas que sejam mais céticas, já mostravam de alguma forma de que não acreditavam numa verdadeira, não acreditavam em conhecimento verdadeiro, que não havia algo. Sim, claro. E isso também depois implica com uma ideia de evolução, não é? Porque para Descartes estamos constantemente a um conhecimento absoluto e nós vamos, através da lógica e da matemática, descobrindo sempre novos conhecimentos até chegar ao conhecimento puro. E para o resto das pessoas, como Hegel, como Nietzsche, não existe realmente uma evolução. Nós só estamos a brincar com conhecimentos que não têm valor intrínseco, não são totalmente verdadeiros, não podem ser utilizados, e isso causa realmente um arrepio gigante em todos, pelo menos em mim, não é? Que eu sinto muito que tu estudas e podes tentar andar a ler bastantes livros de filosofia, mas isso não significa que estejas mais perto da verdade. E então isso eu acho que é também o problema do relativismo que me assusta. Sim, claro. Para o Nietzsche, mais uma vez, não é que ele vai muito mais longe do que dizer eu sou ateu, eu não acredito em Deus. A questão é, muita gente já disse a mesma coisa antes dele. A única questão é que quando ele diz, ele está a anunciar uma era em que
o papel de Deus não vai ser tão importante aqui, né? Assim, não só nas discussões acadêmicas, não só entre as pessoas que estão a discutir isso, é aqui embaixo. E esse sentimento de perdido eu vejo muito, enfim, eu vejo muito entre as pessoas, não só entre os meus amigos, etc. Que no liceu toda a gente estava muito confortável com a ideia de que não há verdades absolutas, estava toda a gente muito confortável com isso, com a ideia de que nós não respondemos a nada que seja transcendente, nós construímos a minha vida, e que agora, conforme vão ficando mais velhos, todos eles começam a ficar, todos eles, mas muitos deles começam a encontrar algum lado mais espiritual. A minha ideia é que parece que esse relativismo, não só depois em termos de sociais, não é? Nós discutimos em pós-verdade todo o tipo de teorias da conspiração e nós próprios andamos muito perdidos. É difícil não cair em fake news e todas essas coisas, porque, enfim, parece que não há nenhum garante de verdade, e o sentimento, eu acho que o Nietzsche previu. E pelo menos a minha relação com o relativismo tem o seu lado bom, eu ainda não falei, mas esse é o lado, essa falta de estrutura. Já agora, Catarina disse qual é o papel do David Hume neste debate já há algum tempo, e aquilo que eu era só para dizer, apesar de eu acho que ela já sabe, em que o David Hume foi o grande crítico do Descartes, e dizia exatamente que não é que ele não acreditasse num conhecimento absoluto ou de um conhecimento puro, mas que realmente não acreditava que houvesse ele acreditava era que todo o conhecimento vinha da experiência e não de uma fonte metafísica, e por isso não tinha, de certa forma, um valor inerente. E eu acho que é esta a coisa que depois vai tocar muito em Aristóteles, que é: será que as coisas têm valor intrínseco? Existe uma essência nas coisas? Essa teoria do essencialismo. Completamente, sim. Completamente. E claro que isso depois abre também as portas para o relativismo, abre as portas para o existencialismo e para o absurdismo. Sim, completamente. Sim, porque a ideia é que houve uma mudança de paradigma, porque os gregos, e isso muito com a ideia de Aristóteles, era que nós estávamos aqui a viver as nossas vidas e a realidade ela apresentava-se a nós. O homem era um observador, e a ideia era que se ele estivesse atento, depois nós podemos ir nas ideias de Sócrates, de que o conhecimento já está em nós, podemos ir nessas. Mas a ideia era, se nós observarmos o mundo, que é ordenado, o mundo, havia a ideia do cosmos, né? Havia muito pela ideia também dos mitos, né? O Prometeus, por exemplo. Os animais viviam em perfeita harmonia. O homem está aqui para encontrar o seu lugar no mundo. E se ele estiver atento, ele pode encontrar o seu lugar no mundo. Existe esse lugar para cada um de nós. Portanto, a ideia é: esteja atento. E de repente, o que eu acho é que com o progresso, enfim, basta a gente pensar nos nossos problemas atuais, né? Depois de tanto tempo se ter passado desde a Grécia Antiga, o Covid não se vai resolver se nós estivermos atentos. Eu posso ficar atento o tempo que eu quiser. A ideia é a forja para se fazer uma vacina. A ideia é que nós controlamos, nós temos nós alteramos a realidade. Nós não somos observadores e encontramos o seu lugar. A ideia é: as coisas agora elas ligam-se, elas são fabricadas. Se nós formos pensar, enfim, inteligência artificial e todos esses temas, nós somos muito mais criadores. O papel do homem parece ser muito mais ativo. E pronto, e todas essas respostas que vêm depois dessa ideia da ideia do relativismo, de que não há um universo ordenado para nós estamos aqui completamente no improviso,
tanto se nós formos pensar depois em vertentes de niilismo ativo, como se fala do Nietzsche, encontra prazer nas tuas paixões. Se tu fores pensar em existencialismo, faz um significado para a sua vida, absurdismo, faça com que o momento, apaixona-te pelo momento de carregar a pedra, como faz Sísifo, né? Tudo isso são coisas muito ativas, não basta tu estares atento mais, já não é essa a lógica. Ui, tu agora foste dar uma volta gigante e deste... A coisa vai evoluindo na minha cabeça e eu não tenho qualquer controle. Sou produto do meu relativismo. Por acaso, sabes, tu lembras-te de ver... Quer dizer, mais uma vez, eu vou novamente falar de super-heróis, que eu sei que não tem muito a ver, mas tu sabes que agora saiu na Disney Plus uma série que é o WandaVision. Eu, por sinal, gostei muito. Gostaste? Lembras-te da parte final sobre o... Ai, como é que se chamava? O navio de Teseus. Sim, o navio. E eu lembro, e isto tudo relacionado exatamente com a discussão agora do relativismo, que é, se nós acreditamos em, mais uma vez, agora já vendo o relativismo como uma forma aproximada do existencialismo, não existe realmente então uma pessoa ou um navio de Teseus para quem defende o relativismo, e isso leva-nos então a crer que na verdade não existe ninguém. E se calhar até podíamos ir para o Berkeley, que basicamente somos todos só o nosso mundo. E por isso, sim. O que é que e isto é tudo que me assusta no relativismo. Não, esse é o assunto. Esse é o assunto que eu gosto mais. Adoro questões ontológicas. Quem sou eu? Adoro. Bom, basicamente vamos só, se calhar para quem não viu, para quem não sabe o que é o navio de Teseu. Roughly speaking, basicamente o Teseu, ele tinha a sua aventura por fazer, e basicamente ele vai na sua aventura, tem imensos desafios, com base uma aventura épica, e conforme a sua viagem prossegue, partes do navio vão se desgastando e ficando para trás, partes pela qual ele tem que substituir. E a ideia é que quando ele voltou, já todo o navio dele tinha sido substituído. Não tinha sobrado nenhuma parte material daquele navio. E a pergunta foi exatamente se o navio de Teseu, que voltou, é o mesmo navio que foi, já que todas as partes foram substituídas. A pergunta é muito gira quando a gente pensa em nós mesmos, né? Porque parece que toda essa ideia também, a ideia de verdade, o que é a verdade quando nós pensamos em nós mesmos, né? Existe um Fábio verdadeiro, digamos assim, um Eduardo verdadeiro, porque a mim parece-me que qual é a coisa que, se eu tiver ido demasiado longe, corta-me, Dudu, mas eu acho que é assim que eu penso, que quando nós pensamos numa verdade, a verdade é algo sólido, no sentido de que se ela deixar de ser verdade, então ela não é bem verdade. A verdade, ela é algo que tem de se manter para sempre. Ela é uma ideia constante, absoluta, queres tu dizer, infinita e universal. Sim. E repara, e o que nós sabemos desse mundo, né, hoje em dia, é que ele todo se desgasta, né? Tudo passa, tudo desvanece, as coisas se deterioram-se. E por que elas se deterioram? Porque elas estão em contato com o mundo. Quando nós pensamos, né, na verdade, a ideia é que ela parece que ela não há atrito com a verdade, não pode haver, porque a verdade é absoluta, não há atrito, ela não raspa nessa vivência. É por isso que Deus, na minha opinião, foi parar no outro lado. É por isso que Deus já não está no Olimpo. Porque de repente, porque ele não pode estar nesse mundo, ele não pode ser imanente, ele não pode haver atrito. E, portanto, ele não está no mundo dos atritos, que é o mundo em que nós vivemos. E qual é que quando pensas, será que é um Fábio verdadeiro? Nós estamos a falar da alma.
Para mim, nós estamos a falar da alma, que é algo que subsiste ao tempo, que é eterna, que é imutável. E aquilo que nós somos aqui, e aí entra nos temas do relativismo, é que o Fábio, ele não há um Fábio verdadeiro, não há um Fábio absoluto, só há um Fábio mutável, deteriorável ao longo dos tempos. Concordo. Eu acho. E por acaso, mais uma vez, eu não sei se tu conheces um canal que é o Icecrack. Não sei se que é um Sim, canal de muito filosofia. bom, muito bom. Eles lançaram há coisa de 3 dias um vídeo sobre o Visão e o barco de Teseus. E também foi por isso que eu me lembrei disto. E eles têm umas teorias muito giras sobre o que é a existência do ser humano, segundo o Visão, e segundo outro filósofo atual, que eu agora não me estou a recordar de quem é que eles referem. Mas pronto, fica também aí a nota. Mas agora sabes o que é que me deixa um bocadinho intrigado? É a ideia do relativismo do conhecimento, especialmente em factos. O céu é azul, é relativo? Ou então... Claro. Pois, nós voltamos ao teu apontamento, essa não ficou na versão final, mas nós voltamos a um ponto em que nós dissemos na entrevista com o Martim, que é, então, mas isso tudo relativista é tudo muito bonito, mas 2 mais 2 é 5, então vamos dar razão ao... É claro, é a pergunta que vem a seguir. Para, eu acho que é complicado, porque a ideia, eu acho que quando tu me perguntas isso, há uma coisa perigosa, né? Que é o pensamento de, ok, mas então, sim, se eu saltar daqui da minha janela, eu não vou cair. Toda verdade é relativa. Eu acho que eu vou para cima, portanto eu salto da minha janela e subo, porque não há verdade. A verdade, gravidade, afinal de contas, é tão relativa como qualquer outra. Esse é o perigo. Claro, eu acho que a ideia depois, quando nós pensamos em relativismo, isso na verdade é uma ideia que eu tenho acerca de toda a filosofia, que elas são instrumentos para melhorarem a nossa vida. São instrumentos que tu podes usar onde elas são úteis. E com isso eu não pretendo ignorar a experiência de toda a gente, ou ignorar a ciência. Isso é uma das coisas que nós recebemos, aliás, um pouco a um amigo nosso, aliás, né? Que do primeiro episódio, em que nós estávamos a falar do Matrix e da ideia de sair da Matrix, né? Sair da caverna. E basicamente o argumento dele... Exato, e o argumento dele, eu nem vou falar do Baudrillard agora, eu vou simplesmente dizer isso que ele disse. Basicamente ele disse toda a gente acha que está fora da caverna, né? Assim, os influenciáveis são os outros, e do terraplanismo acha que nós somos os parvos, nós somos os gados, nós que acreditamos no que os outros estão a tentar vender-nos, nós não pensamos por nós próprios. Não, resumindo, a ideia do relativismo, ela é perigosa. É a ideia de que todas as opiniões, elas valem por si mesmas, no sentido em que elas são importantes de ser ouvidas. Sem dúvida, mas por acaso eu acho que o Baudrillard vai a um ponto mais longe. Nós realmente vamos ter que discutir isto quando nós fizemos o Aftermath do primeiro episódio. Exato. Mas o hiperrealismo vem, já agora, não se confundir o hiperrealismo com o movimento artístico, que também atualmente está muito em berra, a arte hiperrealista. O hiperrealismo que aqui é falado é nós estarmos a falar de uma realidade que é feita de marcas, feita de logos e de... Sim, eu não ia entrar. E isso só demonstra ainda mais essa parte do relativismo da nossa sociedade atual, que é esses valores, as empresas e tudo aquilo que nos rodeia já fazem eles próprios, percebendo que não existem valores intrínsecos, eles próprios atribuem valores à nossa realidade.
e nós então somos um conjunto de valores feitos por outras pessoas que pronto, vão nos destacar, e nós então somos consumidos e toda a nossa realidade é feita a partir daquilo que nos alimentam. E daí que se calhar as fake news tornam-se um problema na era da informação, em que temos tanta informação que não conseguimos comer tudo, só conseguimos comer aquilo que nos agrada mais. Mas sim, eu acho que a ideia do Baudrillard é muito interessante, porque ela parece que diz que ele vai chegar um bocado à conclusão de que não há nada para fora da caverna. Tudo ficou agora um bocado no mundo das sombras, porque tudo é representação. E a maior fonte de produção de representações em massa é a mídia. Portanto, é a ideia de que tudo aquilo que a gente, por exemplo, a nossa roupa, as coisas que nós consumimos, elas dizem-nos quem nós somos. E nós procuramos isso. Nós queremos dizer quem nós somos através das coisas que nós consumimos. Mas quem diz o que é as coisas que nós consumimos? Enfim, parte disto é a publicidade e é a mídia. Portanto, é essa ideia de que a Matrix é um pouco a mídia, né? É a ideia de que eu vou ter o casamento do sonho, vou casar-me como nos filmes, na praia e tal. Reparo no conjunto de ideias que foram produzidas por mim, por filmes, pela televisão, é super engraçado, porque isso depois é com aquela ideia do Platão de que a arte ela é a imitação da imitação. O Baudrillard um bocado concorda com isso, só que o que há para fora da caverna perdeu-se completamente. A realidade perdeu-se completamente nesse mundo de representação. Essa é a nova realidade. O Baudrillard um bocado que pensava, se fosse no mundo da Matrix, há aquele bacana que eu não me lembro o nome dele, em que basicamente saiu da Matrix e começou a conspirar porque ele não queria, né? A ideia dele é, eu quero voltar. Esse mundo tá uma porcaria, eu quero, mas voltar lá para dentro. E a ideia é essa, nós não queremos sequer estar fora disso mais. Não vale a pena sequer pensar fora disto. Pensando nisso no relativismo, não queremos encontrar a verdade. A verdade é uma coisa que perdeu-se e nós não precisamos mais dela. Aquilo que se calhar agora fazíamos agora num instante era também tentar relacionar porque é que o relativismo e o pós-modernismo estão relacionados, e o que é então esta coisa do pós-modernismo? Não sei. Não sei. Por acaso eu meti aqui a página do Wiki para nos ajudarmos, mas eu posso te explicar só para te facilitar, estás a ver? E despachar-me um bocadinho. Aquilo que se considera pós-modernismo é todos os movimentos que aconteceram desde o final da Segunda Guerra Mundial, sendo que o modernismo para muita gente começou no início do século, vamos dizer, 20. Há gente que diz que começou mais cedo, em termos filosóficos. Dizem que, aliás, foi o David Hume que começou com o modernismo. Mas eu gosto mais de acreditar que foi no século XX. E normalmente é exatamente neste pensamento de não existem valores intrínsecos. Toda a realidade objetiva é discutível, a moralidade é discutível, a verdade é discutível, a ciência é discutível, tudo. E até como diz aí no texto, existe um certo ceticismo e ironia. Só que no pós-modernismo, a coisa que mais me preocupa, a mim pelo menos, é que parece que estagnou. Se no modernismo, quando tínhamos Picasso, tínhamos Fernando Pessoa, tínhamos o Pollock, tínhamos um conjunto de movimentos artísticos que aproveitavam esta liberdade para fazer coisas novas, de repente parece que a liberdade estava a prender só as pessoas, e acho que nos sentimos cada vez mais presos, diria, desde que começou esta parte do pós-modernismo. Mas tu, por exemplo,
não achas... sim, Mas diz. por que é que tu sentes? De onde é que vem esse sentimento de que tu achas que nós estamos cada vez mais presos? Pá, acho que existe uma certa decadência, e se calhar é porque é mais do meu aspecto musical. Porque, pronto, eu como tu sabes... Tu estás um bocado com a sensação de que nihil novo um subsolo. Não há nada de novo debaixo do sol. É cada Já se vez foram- o que... já- Exato, eu acho que cada vez mais está a estagnar. Está a estagnar, afinal existe mesmo um limite. E sinto que... Onde é que eu posso inovar? Onde é que vamos agora? De que temática é que nós podemos falar? De que filosofia é que vem aí? Porque parece que o relativismo chegou e ficámos presos. Acabou. Já não vamos para lado Isso- nenhum. Isso é super engraçado que tu tenhas esse sentimento. Porque, epá, eu acho que eu percebo, mas é engraçado porque parece um bocado aquela ideia de que de facto que a liberdade ela pode ser um bocado, ela pode sufocar um bocado, porque parece um bocado a ideia do Sartre, né? Nós estamos condenados à nossa liberdade. Porque o pós-modernismo, que, enfim, não é uma filosofia em si, é um ponto na história e tudo que veio daí para frente, pela influência relativista, tá aí a associação, né? Parece que ela foi libertadora. Ela repara. E aí eu volto no texto do Nietzsche, em que falava do louco, em que ele dizia, para que quando o louco ele chegou na aldeia, ele foi falar com pessoas que eram ateístas. As pessoas riram-se dele quando ele disse que estava à procura de Deus. As pessoas riram-se dele. E ele próprio diz, mas Deus morreu, e ele vai explicando depois a razão da angústia. E depois ele chega até o ponto em que ele chega no último parágrafo, de dizer, quando as pessoas não compreendem a angústia que ele estava a sentir, ele diz, eu cheguei cedo demais. Quase como ele parasse de ser louco, porque antes eu imagino isso quase como se fosse num teatro. Ele estava aos berros, ele estava, Deus morreu, onde é que anda Deus? Onde é que anda Deus? E de repente ele para, ele tinha uma lanterna na mão, demonstrava essa vontade dele de procura, não é? E ele larga a lanterna e diz, eu vim cedo demais, vocês ainda não compreendem, porque a luz das estrelas demoram-se para apagar ou coisas desse gênero. Portanto, vocês ainda não repararam no que aconteceu, no buraco que ele causou. E aí eu te ouço a dizer, mas e agora? O que é que eu faço? E eu digo, tu percebeste. Eu acho que é exatamente essa a sensação. Eu acho que aquilo que as pessoas naquela época ainda estavam a ver, ou pelo menos os ateus com quem eu estava a falar era, estou contentíssimo que Deus morreu, porque agora finalmente eu posso construir e fazer o que eu quiser da minha vida. E aí o Nietzsche ele disse, mas espera que vocês não estão bem a perceber, porque esse buraco tem de ser preenchido por qualquer coisa. E agora essa coisa de agora para onde é que nós vamos, apesar da liberdade que o relativismo traz, nós nos sentimos presos. E nessa perspectiva, eu não sei se é isso, não sei se tu sentes as palavras que eu estou a sentir, mas pareceu-me que, ou pelo menos da forma como eu sinto as tuas palavras, é isso. É, sem dúvida, é isso. Mais uma vez, eu acho que aqui também estamos só a pensar muito, mas que eu continuo a concordar só na perspectiva filosófica, que é, nós já não vamos sair daqui. Não vai haver... Porque, mais uma vez, eu se calhar tenho também esta visão da história da filosofia, em que toda a história da filosofia foi sempre feita de culturas e contraculturas. E que se tu começaste com o Platão e o Aristóteles como essencialistas, mais tarde vais ter uma contracultura, que é existencialismo. E já estou a perceber, Se de repente vais ao iluminismo e vais aos racionalistas que veem que todo o conhecimento pode ser puro através da racionalidade, de repente tens as pessoas do pós-modernismo e do modernismo que dizem só, não, a racionalidade tem imensas falhas, nunca vos vai permitir chegar a nada. E de repente parece que chegamos a um meio em que já não existe, já não vamos para lado nenhum. Onde nós formos, nós sabemos que está errado. Já não há caminhos para ir, porque todos os caminhos que nós queiramos fazer, sim. Nem nos dá motivação para fazer um novo caminho, porque sabemos que vai estar errado. Ou então que vamos estar só às vezes a copiar caminhos que já foram feitos, que é extremamente assustador.
Epá, é um piadão, porque é interessantíssimo como de repente quando começas à procura dos problemas que são colocados, porque tal como tu disseste, quando eu apresentei o Nietzsche como a fonte, né, da pós-verdade, tu disseste atenção, mas que há muita gente a dizer isso atrás dele, que é engraçado porque lá no primeiro episódio eu já falava do Teeteto e do Sócrates, e uma das coisas que o Sócrates diz ao Teeteto é, ele apresenta uma coisa que eu comecei a pensar também e a sentir uma certa angústia disso também. Porque, enfim, os meus filósofos favoritos são relativistas. E antes de ler o Teeteto, eu fiquei com uma angústia parecida, que era... Mas repara, eu cheguei até a pensar, eu já falei até contigo sobre isso, sobre uma ideia que eu tirei da vida de Pi, que é muito relativista esse filme. Porque, basicamente, ele nesse filme, ele olha para o relativismo e ele pensa... Por que não acreditar em algo absoluto? Sem dar spoilers nisso porque repara, se tudo é verdade, então eu escolho alguma coisa aqui e eu comecei a sentir isso, mas por que eu fui por esse caminho? Porque isso dá uma certa... E é paradoxal, e esse paradoxo o Sócrates apresenta para o Teeteto, ele diz às tantas. Ele diz só, mas repara que se a teoria é esta, de que todas as opiniões são válidas e são tão verdadeiras como as outras, então basta ter uma opinião que discorde dessa, de que todas as opiniões são válidas e verdadeiras, não importa qual, para que essa opinião seja tão boa quanto a outra. Se o mundo inteiro pensar numa filosofia relativista, se uma pessoa pensar de forma diferente, a opinião dessa uma pessoa é tão verdadeira como as outras. E esse é o ponto, depois ela parece ser só insuficiente para nós, então quando tu me dizes que tu te sentes um bocado preso e que tudo já foi inventado, e se aquilo que tu vais trazer verdadeiramente não traz nada, não é exatamente esse sentimento de não basta, se há o relativismo puro, basta ver uma pessoa que não concorda comigo, que a minha opinião vale tanto quanto a dela, vai tudo para o lixo, vai tudo para o breu. Mas é que, pronto, se calhar também isto é uma questão de perspectiva. Mais uma vez, eu volto a referir a situação de eu ser músico aliás, tu sabes, porque tu também és um gajo de música e que percebe muito música e que já tivemos muito boas conversas sobre isso e temos gostos parecidos. E eu acho que sempre que estou a ouvir as novas tendências, por exemplo, em 2015 eu via as tendências e ouvia Tame Impala e de repente ficava, ui, isto é incrível, isto é muito bom. É parecida aos Beatles, parece que estamos numa nova onda de anos 60. E foi o que se veio a tornar esses 2 anos, 2015 e 2016. De repente parecia haver no mundo da música uma revivência disso. E é engraçado porque agora, não sei se gostas de Dua Lipa, se tens ouvido Dua Lipa, se conheces. Não conheço. Devias. Epá, ela lançou agora um álbum que se chama Future Nostalgia. E epá, a música é bué da gira, são bué catchy, mas são anos 80 e eu só estou a ver basicamente o ciclo do pós-modernismo musical do passado a acontecer novamente. E o que é que vai acontecer quando esse ciclo acabar? Vai voltar a ser fixe a Britney Spears? E depois voltamos novamente aos anos 60 e andamos só neste ciclo vicioso em que não chegamos a lado nenhum? Eu acho que é isso que me assusta. E qual é o meu papel, tanto artístico, segundo neste ciclo? É só ser parte do ciclo, morrer e vamos à próxima? Mas é uma questão de perspectiva depois, né? Porque olha, eu não conheço a artista que falavas, eu não ando muito ligado, mas por exemplo, eu surpreendi muito com a Billie Eilish. Fiquei completamente surpreso, porque foi uma mistura de várias coisas que eu já tinha ouvido, apresentado de um jeito completamente novo. É a ideia de ecos que nós estávamos a falar no primeiro episódio. Eu notei que foi completamente original a forma como ela apresentou essas velhas tendências, de forma que criou realmente uma identidade.
que basta eu ouvir qualquer coisa que ela faça, que eu sei que é ela. E não é por causa das coisas que ela imita, ela realmente criou uma identidade. Não é aquela velha história de nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, do Lavoisier. Sem dúvida. Epá, não, a Billie Eilish eu também tenho um certo amor. Mais pelo irmão, que é um produtor de música muito bom. E ela, Pois é. ela sem dúvida, eles são uma dupla espetacular. Eles realmente são muito inovadores. E mais uma vez, o relativismo dá essa liberdade. E essa liberdade, para quem a consiga aproveitar, é muito boa. Mas também temos que admitir que também causa grande problema à maioria das pessoas que não conseguem ver para fora da caixa. Por exemplo, vou-te dar outro exemplo, que é, não sei se conhece o Jacob Collier. Também não. Olha, meu caro, nós temos que voltar a meter o mundo, as nossas conversas sobre música em dia. Porque o Jacob Certo. Collier é só o maior sacana da música atualmente. Ele irrita-me profundamente de tão bom que ele é. Esse gajo, percebo. é um gajo que primeiro tem um ouvido perfeito. Ele percebe muito bem, percebe imenso sobre teoria musical. Mas só que ele descobriu um caminho que nunca tinha sido explorado antes. Que é, já ouviste falar de microtonalidades? Nem por isso. Ok. A microtonalidade são as notas que estão entre o Fá e o Fá sustenido, ou o Fá sustenido e o Sol, e que isso implica toda uma discussão sobre como é que se pode fazer harmonias que soem bem às pessoas com essas microtonalidades, essas notas entre a nota preta e a nota branca. E é fritante. Se tu fores ouvir as músicas, é engraçado que tu percebes que existe assim uma certa estranheza na sonoridade. O Disco Ball também concorda comigo que o Jacob Collier é inacreditável. É sem dúvida inacreditável. E é engraçadíssimo porque ele depois ainda por cima tem como seu ídolo o Stevie Wonder, que também nós somos dois pessoas que gostam, e eu acho que ele tem uma perspectiva de eu vou tentar trazer estas formas de pensar da teoria musical para o mundo pop, e tu notas perfeitamente que ele está a tentar fazer uma coisa estranha, mas que ao mesmo tempo consiga ser agradável para a maioria das pessoas. É muito giro. E mais uma vez, relativismo com ele funcionou. Ele percebeu o que é a caixa da teoria musical e percebeu, ok, vou sair dela, vou para o próximo caminho. E ele irrita-me profundamente por causa disso. É giro. Irrita-me. Isso é o que tu estavas a dizer no episódio passado, quando tu perguntas ao Martim de, ok, mas para tu criares tu tens de perceber qual é a caixa que tu te inseres, né? Não, completamente. Giro. E depois, eu acho que o pós-modernismo também trouxe questões de o que é a arte? O que é... mais uma vez, voltamos a Zizek e a se calhar não tanto a Zizek, mas ao Derrida, quanto à teoria da desconstrução, de como é que, se nós começarmos a retirar partes de um conceito, o que é que fica dele? E eu diria que fica aqui um problema em termos da arte. O que é o cinema? O que é uma exposição? O que é um quadro? E já agora, quando estava aqui a fazer a pesquisa, eu encontrei um vídeo já muito antigo de um canal, não sei se te lembras, que é o Ainanás. Lembro-me do Ainanás, bons tempos da Ainanás. Pronto. Mostra lá esse Ainanás. Eu basicamente o que está aqui a falar é o verdadeiro espetáculo. Deram-lhe este título espetacular, e é sobre uma exposição que aconteceu cá em Lisboa. Eu vou-te só mostrar um bocadinho da exposição. O projeto seguinte é apresentado por uma dupla já bem conhecida.
Não sei quantos estudavam artes plásticas no Arco. Desde 2002 que trabalham em parceria e desde Vou avançar um 2004 bocadinho só porque isto... que os seus trabalhos são apresentados em festivais E pronto. Vamos lá ver se isto sequer consegue andar. Isto realmente está um bocadinho lento. Mas só para também explicar um bocadinho o que é que vai acontecer isto. Isto foi uma coisa que a Ana Borralho criou com o João Galante e basicamente é uma arte que é feita ao vivo. Que é também um bocadinho na teoria do Pollock de live painting. Só que eles aqui, pronto, vão fazer uma suposta arte. Eu vou mais uma vez passar um bocadinho à frente. Como tu deves estar a ver, eles estão a colocar tipo jornais no chão. Pelos vistos, o Ya do Como Vi diz que realmente live é foda. Isto ao vivo é complicado. Na verdade, ela está a dizer que live foda. Isso é Zukice. Tu não reconheces. Tu não estás a reconhecer. Oh meu Deus, já. É engraçado. Isso também é outra coisa gira. A diferença que é realmente o português e o brasileiro. Mais uma vez, Wittgenstein com textos. Claro. Tu não perdes uma oportunidade para meter o Wittgenstein. Tu também não perdes uma oportunidade para meter Nietzsche. Por isso. Eu vou meter sempre que eu encontrar a oportunidade. Sempre. Pronto. E aquilo que acontece agora. Fogo, isto está a demorar mesmo. Eu já não me lembrava que o vídeo demorava assim tanto tempo. Quanto à arte é bem engraçado, porque há uma pergunta clássica na arte que remete um bocadinho com isso. Ok. Calhar aproveita e coloca. Só para estás a perceber o que é que está a acontecer. Eu sei que isto agora ficou. Eles estão a pintar com os pés, é isso? Os pés estão. Não, eles estão. Ok, não é isso. Eles estão literalmente. Claro. Claro que no nosso primeiro vídeo tu já quer que o Twitch nos. Ok, perfeito. Vamos ser expulsos daqui. Epá, ok. Eu também foi assim muito. Foi rápido. Espero que o Twitch não nos expulse por isto. É bastante possível. Portanto, vamos falar outra vez da arte de merda, né? É basicamente, sim, é exatamente. Tu dirias que isto que eles estão a fazer, basicamente cada um deles aparece e começa a fazer xixi em cima de jornais. Tu dirias que isto é arte? Pois. Sim. Eu diria que é arte. Pronto, né? Eu acho que isso é uma daquelas coisas que, quando apareceu o falvinismo como expressão do expressionismo, também causou muito a vanguarda, né? Causou muito choque nas escolas de belas artes do mundo inteiro. E agora as pessoas de agora podem me dizer: ok, bacana, Fábio, tu queres comparar Van Gogh com fazer xixi num jornal. Repara, o que eu vou dizer é: existe alguma coisa que está a passar por aí. A arte não está propriamente no ato de fazer xixi em si, ela está em algo que isto representa. Tu podes me perguntar: mas achas isso, tu pagavas para ver isto? Epá, se calhar não. Se calhar não, mas eu não acho que isso não seja arte. A arte, ela não depende muito da coisa ser... Ela não depende se ela é boa ou má, porque isso é opiniões. O que eu acho é que é mais fácil. Qual é que é a vantagem e por que é que eu acho que a primeira coisa... Enfim, tu já falaste sobre isso, falaste sobre o Picasso, né? O Picasso numa fase inicial em que ele pintava as coisas mais próximas do realismo. É mais fácil tu encontrares valor nisso, porque quando tu vês uma obra de arte em que conseguiu colocar um vaso, é mais fácil tu reconheceres a arte quando ela está a retratar o realismo, porque tu vês a dificuldade que é colocar um vaso de flores numa tela branca.
a partir de um certo ponto, o que eu acho é que a arte evoluiu e continua a evoluir para... Tu já não queres retratar a realidade. Isso é extremamente interessante, é fixe tu teres trazido isso, porque realmente tem tudo a ver com o relativismo. Né? A coisa de, inicialmente, parece que a arte ela observava o mundo e retratava, tal como eu estava a dizer, era uma coisa de observação. E hoje ela é de criação, porque a arte está no que isto quer passar, no sentimento que isto quer passar para as pessoas, que não precisa de ser esta é a coisa mais linda do que eu já vi. Se calhar parte da tua repulsa faz parte do porquê isto ser uma obra de arte. Quando Van Gogh ou outras pessoas daquela época, né, pintavam, sei lá, o grito do Munch, não sei, Eduard Munch, não sei dizer bem o nome dele. Sim. A ideia, e é super engraçado isso, sabes? Porque a primeira vez que eu vi esse quadro eu não gostei e hoje eu adoro o quadro. Porque eu não tinha percebido, hoje eu se calhar percebo um bocado do sentimento de estar completamente esmagado pela realidade, porque é aquilo que aquela pessoa tá, ela tá esmagada pela realidade. E quando eu vi isso não tem piada nenhuma, mas hoje eu percebo porque eu percebi o sentimento e identifiquei-me. E eu acho que é este o caminho da arte. Se calhar é um bocado, e que não tem que ser propriamente bonito, se calhar a repulsa, como eu disse, faz parte do porquê isso é uma obra de arte. Se calhar o que se pode dizer sobre o que faz a arte é a mensagem que está por detrás do ato. E especialmente por causa deste vídeo que acabámos de ver, ou do live painting do Pollock, em que realmente os desenhos do Pollock não são nada de espetacular. É esta obra de arte, como até está aqui a ver na frase, na frase que está aqui, não é arte, é mijo, acordem. Não é aquilo que está por detrás daquilo que se pode considerar arte, é mais a mensagem que se quer passar com o ato, não só com... É mais fácil se calhar num quadro. Pode ser só um sentimento também. Eu não sei se é preciso que seja uma coisa lógica, sabes? Uma coisa estruturada. Pode ser às vezes só um sentimento. Não é preciso haver propriamente uma tese, sabes? É isto que significa essa obra de arte. Pode não ter um carimbo de esta mensagem. Eu percebo, não é uma coisa lógica, é como tu próprio disseste. E isso depois também é uma discussão que nós podíamos ter. O que é a diferença verdadeira entre sentimento e lógica? E se realmente existe alguma. Mas acho que realmente o pós-modernismo e o relativismo trouxeram uma nova realidade àquilo que é a arte atualmente e àquilo que pode vir a ser. E o meu medo é, será que se vai esgotar? Ou como hoje disseram no Instagram, o relativismo traz infinitas possibilidades. Eu realmente não sei se traz assim tantas, mas espero que sim. E espero que tenhamos a capacidade para ver isso, diria. Qual é que foi a frase do Instagram? Foi uma resposta da Sofia. A resposta da Sofia okay. sobre o que é que achavam a nossa temática. E ela disse... como é que ela disse? Qualquer coisa infinitas. E que eu achei engraçado porque relativo... Possibilidades infinitas. É, exatamente. Porque e eu acho que isso é assustador. Sim, completamente, né? Isso é exatamente a sensação. O infinito não no infinito. Voltando a falar do Nietzsche, no infinito não há norte nem sul. Não há referências no infinito. Esse é o problema. Esse é o problema do pós-modernismo, esse é o problema do relativismo. A perda completa de referências. E não dá para agarrar em nada. O Bauman fala muito nisso, sociedade líquida. É um pouco essa ideia. Por acaso eu nunca li muito sobre o Bauman. Eu tenho só visto umas frases assim do Instagram. O Bauman tem um livro, tem vários, mas quando nós formos falar sobre amor, o Bauman vai ter que entrar na equação porque ele escreveu o livro Amor Líquido. É muito giro. E pronto, e uma das ideias do relativismo é exatamente essa. Se as coisas, principalmente no amor, né? Porque se as coisas são muito, não há muito para onde agarrar.
Ele vai falar, ele vai fazer um estudo algo sociológico de Tinders e todas essas facilidades de se comprometer e descomprometer com alguém. O amor é um conceito que eu acho que é muito pouco. Por acaso isso é uma coisa engraçada no mundo da música. É porque eu acho que o amor está muito pegado à música e é demasiadas vezes referido no mundo da música. Quase todas as canções são de amor. É um bocadinho esse o fundamento. E ao mesmo tempo parece que o que é que nós sabemos realmente sobre o amor? Com tanta arte sobre isso, e eu sinto que não sei assim nada. Ah não, mas eu acho que é por isso que se fala tanto. A gente costuma falar mais sobre coisas que a gente não sabe. É um pouco, acho que é um bocado essa ideia. E é por isso que é um tema inesgotável. Mas falando de relativismo, eu acho que essa deveria ser o ponto de vista, né? Apesar de nós estarmos esmagados por o problema do... De repente parece que nós estamos numa imensidão gigante. A ideia deveria ser essa construção de algo, né? Só que de facto é difícil. Pois mas é, as possibilidades são infinitas. é isso. Eu acho que aí chegaste ao ponto certo e que eu acho que devíamos destacar, que é o relativismo deve ser visto filosoficamente como uma forma de criar ordem, uma nova ordem. Pode não ser a mais certa, mas criar uma nova ordem. E o problema é que nós temos visto como uma forma de criar o caos. E é giro, porque eu cada vez mais tenho-me apercebido que toda a nossa história funciona muito nesta dicotomia de caos e ordem. E o caos sempre existiu, e os deuses, ou normalmente são os deuses, vêm então colocar uma ordem a esse caos. E claro que eu por acaso recomendo aqui um livro que eu estou a ler, que é do Merci Eliade, que se chama O Mito do Eterno Retorno, e que fala sobre isso. Mas não é o que tu pensas, não é o Eterno Retorno do Nietzsche. Aliás, porque o Merci Eliade é 30 anos mais antigo do que o Nietzsche. Mas pronto, estava só a dizer que de certeza que ele vai falar do Ouroboros e da ideia do Yin Yang, mesmo não falando. Porque é assim que acaba por nascer o Eterno Retorno do Nietzsche, apesar de tudo. O Eterno Retorno dele é um bocadinho diferente. É porque ele acredita que nós estamos num ciclo histórico em que constantemente nós voltamos às origens e a cumprir rituais passados de forma a manter vivo os próprios mitos e a fazer reviver giro. por exemplo, vai parar uma certa ideia de consciência coletiva. É sim senhor, e de tentar voltar a renascer. Essas histórias, não só, por exemplo, quando um herói tenta reencarnar Ulisses como forma de ressuscitar e manter vivos os mitos. Aquilo que eu tenho notado é que todas as obras parece sempre existir exatamente este confronto entre o caos e a ordem, que está constantemente a repetir-se e que eu nunca me tinha percebido que estava a acontecer realmente. Eu apercebi-me com o Merci Eliade, apercebi-me quando li Jordan Peterson, e que nós também vamos ter que falar um bocadinho dele, porque ele é realmente alguém que é atual e que em parte é discutido se pode ser relevante para a filosofia, ainda que seja assim um tópico complicado para nós, não é, Fábio? Mas imagina, eu acho que eu passo logo a seguir, não é? Sim, diz. Queres falar do Jordan Peterson agora, é isso? Não quero falar. Eu acho que tu precisas de ajuda para defender, porque ele é complicado de se defender, não é? Claro.
Mas O mais engraçado é que tu acabaste de assumir o mal-estar pós-moderno, a qual o Jordan Peterson tanto fala no livro dele, mas ainda assim não gostas do senhor. eu vou-lhe dar isto, e é o que eu lhe estava agora a dar, que é, ele realmente percebeu que se calhar o relativismo pode ser um caos e tenta oferecer uma hipótese. Se eu gosto da hipótese que ele dá, não, acho péssima, acho fraquíssima. É filosofia de café. Deixamos essas para outras núpcias então. Mas pronto, eu acho que já temos aqui algum material para nós. Depois temos a conversa com o Miguel, que vai ser o nosso convidado especial do próximo episódio. E vai-nos. Que o mais provável é nós não falarmos nada disso, no entanto, é uma possibilidade. A gente faz aqui algum tipo de preparação, mas depois lá só os deuses sabem. Deu para ver com as conversas com o Martim que aquilo realmente. Só os deuses sabem. Mas pronto, ao menos assim podemos nós e com os ouvintes perceber mais ou menos quais são os conceitos em que nós vamos andar a trabalhar o próximo episódio. O que é que... Sim, não, nós vamos. Uma coisa é certa, eu duvido que a gente não caia no assunto relativismo. Isso nós vamos cair de certeza. E acho que depois ficaste aqui com boas recomendações para música. Vai ouvir Dua Lipa e Jacob Collier. É verdade, isso fiquei com certeza. A sério, depois tens-me dizer o que é que tu achaste. Porque eu realmente ando espantado com o rapaz. Certo. Ok, maltinha que está aqui a ouvir-nos. Obrigado pela presença. A ideia, como dissemos, é ser um bocado... Eu e o Eduardo ainda não tínhamos falado sobre isto. Ou pelo menos não com a intenção de falar num episódio. E foi giro saber o que é que ele está a pensar. A ideia é um pouco essa. Seria ele saber onde é que eu estou a pensar. Surprise, surprise. Estou a pensar em Nietzsche, na verdade. Eu já sei onde é que o Eduardo está a pensar. E a ideia é agora nós sabermos o que é que o Miguel está a pensar no nosso próximo episódio. E de que forma é que a gente vai conjugar essas três cabeças. A ver se a gente chega em algum lado. A ver se a gente sai da caverna. Eu espero que sim. Espero que sim. Muito obrigado e pá, boa noite, bom fim de semana e obrigado boa noite por nos terem ouvido. Adeus. Grande abraço. Até mais.